Muito bem, boa noite para quem ainda não tem boa noite. E nós vamos continuar hoje o nosso curso sobre os desajustados na literatura, falando um pouco sobre a obra do Thomas Bernhard, que é aquele moço bonito que eu mostrei há alguns minutos. Para quem não viu, aqui está o Thomas Bernhard, que nasceu na Holanda, mas filho de uma mãe austríaca, se mudou para a Áustria com a mãe e o seu tutor, o marido da mãe, que nunca o reconheceu como filho, de fato, senão como alguém sob seus cuidados. O Thomas Bernhard tem uma relação bastante tensa com a família, com a mãe, com a Áustria, com as instituições. Mas antes de falar dele, propriamente, do que significa a obra do Thomas Bernhard para o nosso curso, eu quero começar hoje pelo Kafka, para dar continuidade ao tema da aula passada, o tema da aula sobre o Rimbaud, que é o tema da partida, ou melhor dizendo, da incapacidade de permanência do sujeito moderno e da busca incessante por sentido. Então nós vamos ler um pequeno fragmento que está nas Narrativas do Espólio, que na edição da Companhia das Letras, tradução do Ítalo Morricone, aliás, do Modesto Caroni, desculpe. Para quem já acompanha o curso há algum tempo, nós tivemos uma aula bastante extensa sobre esse fragmento do Kafka. Quem não pôde acompanhar, aqui vai o link. Já já eu envio o link para vocês. O Carlos, nosso colega, tem alimentado o YouTube com as nossas aulas gravadas, que podem ser assistidas aqui, nesse link. E o Carlos adicionou lá, entrando no link, vocês vão ter acesso ao canal do Carlos. Aqui é a playlist das aulas. Ele adicionou as últimas duas, sobre o Rodrigo de Souza Leão e sobre o Arthur Rimbaud. Então, partamos com o Kafka para esta pequena fábula, cujo título é A Partida. Ordenei que tirassem meu cavalo da estrebaria. O criado não me entendeu. Fui pessoalmente à estrebaria, selei o cavalo e montei-o. Ouvi soar à distância uma trompa. Perguntei-lhe o que aquilo significava. Ele não sabia de nada e não havia escutado nada. Perto do portão, ele me deteve e perguntou: Para onde cavalga, senhor? Não sei direito, eu disse. Só sei que é para fora daqui, fora daqui. Fora daqui sem parar. Só assim posso alcançar o meu objetivo. Conhece então o seu objetivo? Perguntou ele. Sim, respondi. Eu já disse, fora daqui é esse o meu objetivo. O senhor não leva provisões, disse ele. Não preciso de nenhuma, disse eu. A viagem é tão longa que tenho de morrer de fome se não receber nada no caminho. Nenhuma provisão pode me salvar. Por sorte, essa viagem é realmente imensa. Este texto do Kafka, autor em que o George Lukács
costuma identificar o desabrigo transcendental do romance moderno, desabrigo transcendental do sujeito moderno no romance, embora faça isso nos textos de maior fôlego do Kafka, essa pequena narrativa parece condensar para mim o que significa esse desabrigo transcendental do sujeito moderno no romance a partir do começo do século XX, ou a passagem do XIX para o XX. Aqui um personagem que quer se deslocar do seu lugar de habitação, o chez moi, do francês, o lugar de pertencimento, para um fora daqui indefinido. É uma busca de transcendência, um endereçamento sem lugar, né? Sem um objetivo final clarificado. Temos então um sujeito completamente perdido no mundo, em busca de sentido, em busca de destino, em busca de direção. Nas narrativas do Espólio, na edição da Companhia das Letras, 2 páginas antes, nós temos uma fábula muito mais famosa, cujo título é Pequena Fábula, que é aquela do rato, que está acossado e não sabe para onde correr, e o gato lhe diz: você só precisa mudar de direção, então devora o rato. Então, nós temos essa situação no Kafka, do sujeito sempre enclausurado, ou na cidade grande, ou pelas instituições, que precisa urgentemente lutar contra o seu desamparo, contra a falta de sentido em que sua existência mergulhou. O Kafka é o autor moderno por excelência, nesse sentido diagnosticado pelo Lukács, e dá início, então, no romance do século XX, a uma série de outros tipos de narrativa que vão emular esse princípio kafkiano. O Kafka não é só o autor do absurdo, mas o da busca de uma transcendência que se esvazia, como na expressão do Hugo Friedrich para a lírica moderna, e observada mais de perto pelo Luiz Costa Lima, quando retoma esse conceito de transcendência vazia, não só na lírica, mas no romance moderno. Muito bem. Nós temos então, a partir do Kafka, e se quisermos uma leitura constelar com Rimbaud, com Rodrigo de Souza Leão, com todos os outros escritores modernos de relevância, um problema fulcral. Qual o lugar do sujeito moderno no mundo? Qual a proteção desse sujeito numa sociedade que está em constante esfacelamento e que se esforça, ao que parece, em aniquilar os seus membros, os sujeitos que a compõem. Esse assunto nos parece bastante atual, devido ao mundo em que vivemos, em que somos constantemente aniquilados por todas as esferas possíveis da sociedade, não só esferas materiais, mas as virtuais. Vivemos na contradição destes momentos em que conseguimos nos conectar para cuidar das coisas do espírito e num constante distanciamento também espiritual, no sentido que isso tem no campo da estética e não no sentido religioso, um distanciamento espiritual entre os seres humanos. Pois bem, no Thomas Bernhard, esse escritor austríaco que nasce no começo dos anos 30, o desamparo, o desabrigo transcendental é talvez o elemento mais marcante. Não mais como fábula, não mais como representação, como mímese, mas como discurso. É no discurso e não na ação dos personagens que este desabrigo toma parte na literatura.
no Thomas Bernhard. Thomas Bernhard é bastante conhecido como dramaturgo, e o teatro que ele se propôs a fazer pode ser classificado como teatro pós-dramático. Quem participou do curso passado, quando nós falamos da Gertrude Stein, já está mais familiarizado com esse conceito. Grosso modo, um tipo de representação, um tipo de dramaturgia em que a parte actancial, a parte dramatúrgica de fato, em que os atores, a peça, o cenário, não tem mais o objetivo mimético, ou ultrapassam o mimetismo para se transformar em outra coisa, e esta outra coisa é o discurso. Então estamos diante dessa necessidade de partida para um outro lugar que não sabemos bem qual é, assumindo os riscos da inanição, do desamparo completo e da morte. O Thomas Bernhard começa a sua carreira literária ainda nos anos 50, com 20 e poucos anos, no campo da poesia. Escreve com título em latim, In Hora Mortis, uma série de poemas que tratam deste problema que é incontornável à existência humana, a morte e o morrer. Thomas Bernhard, também em 57, escreve o livro de poemas Na Terra e no Inferno. Vejam que o campo semântico aqui é restrito à Terra e ao Inferno, e não entre o céu e o inferno. Portanto, uma transcendência que tem suas limitações no tempo presente, no real, na existência concreta dos seres humanos. A pergunta que eu sempre tenho feito em todas as aulas é se alguém já conhecia alguma coisa do autor. Alguém já conhecia Thomas Bernhard? Ou algo que ele tem escrito? Isso é bom, porque eu posso falar qualquer bobagem que vocês vão acreditar ou não, mas é ruim também porque isso demanda uma... Oi, gente! Encosta a porta para o papai, filha, por favor. Obrigado. Aí, Ana Luísa. Ana Luísa gosta de ver os alunos. Minha mulher vai me matar, que ela está assistindo a aula também. Mas Ana Luísa será a irmã mais velha em breve. Né? Uma notícia fresquinha. A quarentena fazendo milagres. Né? Obrigado, gente. Embora o Thomas Bernhard diga que fazer filhos nesse mundo é demonstração de uma ignorância completa, pois me reconheço ignorante e louco, né? Para criar essas crianças. Pois bem, então alguns têm contato com o Thomas Bernhard, já conhecem um pouco da literatura, alguns falaram da origem, do imitador de vozes, o Claudemar, né? Os meus prêmios. Então, o Náufrago, que é o livro que é o tema da aula de hoje, a gente vai chegar nele na segunda parte da aula. Mas nesses outros livros, no Origem e no Imitador de Vozes, principalmente, estão as sementes, as centelhas do Náufrago. Os temas principais que serão desenvolvidos no Náufrago, que é o corolário de toda a obra do Thomas Bernhard no campo do romance. Né? No Imitador de Vozes, por exemplo, nas últimas páginas, nós temos os eixos temáticos que serão explorados no enredo
do náufrago. E eu selecionei alguns trechos. O Imitador de Vozes poderia ser classificado como uma obra de teatro pós-dramático, se a gente forçar um pouquinho, mas são mini-contos. Tô certo, Claudimar? São contos curtos que imitam, em muitos aspectos, o relato jornalístico, o registro jornalístico. O Thomas Bernhard foi jornalista do jornal da Democracia Social de Salzburgo, né, um jornal mais à esquerda em Salzburgo, e foi um jornalista de frequentar tribunais, de fazer relatos de julgamentos em tribunais. Então, O Imitador de Vozes, que é esse livro, nos trará vários relatos absurdos. Claro que o limite entre ficção e realidade no Thomas Bernhard é muito complicado, é um limite muito tênue, e a gente vai falar disso logo mais. O que a gente tem aqui é uma série de relatos da absurdidade da vida, de assassinatos terríveis, suicídios, mas que terminam. Esses relatos vão caminhando por toda a Europa, chegam à América do Sul, ao norte da África. É um passeio pela humanidade e sua civilização precária, que terminará com alguns relatos que nos dão os indícios do que será o romance O Náufrago. Então, pelo menos a partir do texto Renúncia do Imitador de Vozes, a gente tem os temas centrais desenvolvidos no Náufrago, os motivos. A gente vai ler, eu vou dividir a tela aqui, projetar para vocês esses trechos e fazer alguns comentários sobre esses pequenos relatos. E já introduzirmos essas motivações na literatura como um todo do Thomas Bernhard. Estão vendo? Quem, por favor, me conte aí pelo microfone, se é possível enxergar. Eu selecionei um trecho anterior ao relato Renúncia, e é possível, então, ver de que se trata aqui a literatura do Thomas Bernhard. Dois irmãos seguiam na vida o curso naturalmente correspondente às suas inclinações, tomando caminhos opostos e, com o tempo, separando-se por completo. Amávamos os dois e, de fato, durante décadas, observamos com cuidado suas capacidades, a filosófica e a comercial, sentindo atração e repugnância, num e noutro momento, por uma ou outra capacidades, ora mais pela filosófica de um, ora mais pela comercial do outro. Quando já havíamos todos passado dos 30 e não podíamos mais esperar que a intimidade de nossas relações se restabelecesse, perdemos os dois de vista. Mas, por fim, ficamos sabendo da importância e da eminência dos nossos amigos do passado, assim como descobrimos também que justamente essa importância e eminência acabaram por apartá-los e isolá-los com o tempo. Um passou a existir única e exclusivamente para a sua filosofia, o outro para seus negócios. Quando um deles morreu, os parentes disseram que tinha se matado de trabalhar. Um ano depois, quando morreu o outro, disseram que se matara de ler. No momento decisivo de suas vidas, haviam se separado e cada um seguira numa direção, que só podia ser a oposta do outro, ambos caminhando coerentemente rumo à própria morte. Então temos aqui um relato muito parecido com o que acontece
nas tradições ameríndias, em relação aos Dióscuros, espécie de gêmeos que são opostos, né? Os Dióscuros são esses fundadores da humanidade, que são gêmeos opostos, que seguem caminhos opostos. Mais ou menos como acontece num Esaú e Jacó, tanto bíblico quanto machadiano, né? Então aqui um dos irmãos segue a filosofia, o outro segue a inclinação para o comércio. Eles se afastam por conta dessas inclinações tão díspares, mas cada um, na direção oposta ao outro, caminha coerentemente rumo à própria morte. Os dois irmãos do Milton Atum, é verdade. E aí nós temos um dos temas que aparece no Origem, que é este livro do Thomas Bernard, que na verdade é uma coleção de 5 livros, 5 pequenas novelas, Uma Criança, A Causa, O Porão, A Respiração e O Frio, que foram publicadas não nessa ordem, mas essa é a sequência do relato, que é um relato só, foi compilado aqui nessa edição da Companhia das Letras, que é uma autobiografia ficcional, ou uma autoficção de cariz biográfico, altamente biográfico. A marca do Thomas Bernard é que o real serve apenas para o suporte do que vai se desenvolver no discurso. É uma literatura, por excelência, antimimética. Como fazer isso numa autobiografia? Como eu vou desenvolver uma memória histórica e literária se a intenção do texto, e de fato o seu efeito mais imediato, não é de mimetizar o real. Nós temos no discurso, nas repetições, nas variações, nas nuances, a composição mais ou menos fragmentada de um sujeito, que é o Thomas Bernard, que no Origem fala ora em primeira, ora em terceira pessoa, sobre o personagem central, que é ele mesmo. É a história do Thomas Bernard, que nasce poucos anos antes de estourar a guerra, a Segunda Guerra Mundial, de alguém que está nas proximidades de Salzburgo, que é neto de um escritor mais ou menos importante na Áustria, que é o Johannes Freundlicher, o avô do Thomas Bernard, que é a grande figura de formação, um humanista, mas também um misantropo, no sentido de que fica afastado socialmente até o fim da vida, que tem grandes aspirações, uma megalomania quanto ao destino artístico. Isso passa para o Thomas Bernard como destino, o avô investe nesse destino. Então Thomas Bernard tem uma formação no internato estatal, na escola primária, que é controlada pelos nazistas. Estoura a guerra, esse internato é parcialmente destruído, ele volta para a casa da família no campo. Quando precisa retornar ao internato, a Áustria já está sob domínio do exército americano, mas o internato agora está sob domínio católico. E essas instituições, para ele, são muito parecidas. Então, a imagem do Hitler, que constava no internato da escola primária, é decalcada
e sobre ela se coloca a cruz. Os hinos nazistas são substituídos pelos hinos católicos. A rigidez da vida sob nazismo, de acordar às 6 da manhã e dormir às 9, os B10 que tomam conta dos alunos, tudo isso é substituído na mesma medida pela estrutura católica. É desse período a grande angústia e revolta do Thomas Bernhard contra as instituições austríacas. A Áustria, segundo ele, ainda é nazista, ainda é católica, isso ele diz nos anos 80. A última peça do Thomas Bernhard é Heldenplatz, que causou muita controvérsia, quase foi proibida pelos parlamentares, mas por fim ele ganhou a batalha e pôde representar a peça. A última aparição pública do Thomas Bernhard, com o teatro lotado e as pessoas o aplaudindo. É um sujeito sempre perseguido por essa aversão às instituições austríacas. No origem, há também uma aversão à instituição médica, ao manicômio, ao hospital, às instituições de internação, porque o Thomas Bernhard, tendo nascido com problemas pulmonares, é exposto durante a guerra e no período imediatamente posterior à guerra à tuberculose, se torna um enfermo crônico do pulmão e vai morrer disso, em 89. Então, o Origem gasta boa parte do tempo dos 5 romances, 3 são basicamente sobre essas internações sucessivas. A mãe morre de câncer, o avô, que era comunista, grande figura representativa, também morre. O pai, que ele não conheceu, teria se matado, e daí provavelmente vem todo o problema do suicídio na obra do Thomas Bernhard. Ele diz ter pensado muito em suicídio, mas ele não morreu disso. Suicídio é então uma pulsão, uma ideação no Thomas Bernhard, mas muita gente se mata nos livros do Thomas Bernhard. Quando não se mata, é assassinada. A morte é incontornável, a existência, né? A morte e o morrer. Então é um resumo muito ligeiro, mas que já dá para ver o quanto essa literatura é perturbada, né? É um estrangeiro na própria terra, o Thomas Bernhard, um sujeito nasce na Holanda, filho bastardo, né? Filho de uma austríaca que volta. A família é formada por comunistas numa Áustria predominantemente nazista. E é um sujeito que estuda violino por influência do avô, tem uma formação musical bastante sólida e filosófica, que pretende ser cantor, mas tudo isso é sistematicamente negado pela guerra e pela doença, e pela força das instituições, que são instituições por natureza censoras, né? O Thomas Bernhard desiste do ginásio no fim da adolescência, aos 18 anos, entre os 15 e os 18 anos, e vai trabalhar numa mercearia do Podlaha, né, que é o dono da mercearia, num bairro periférico de Salzburg, em que ele tem contato não mais com a mentalidade burguesa, mas com a periferia da Europa pós-guerra. Então, crime, famílias desmanteladas, os mutilados, a pobreza extrema, apesar de viver uma família pobre, não muito abastada. O Thomas Bernhard tem, então, um contato mais duro com a realidade. E essa inclinação entre uma vida de aprendiz de comerciante e uma vida de pretensões humanísticas está aqui no Dois Irmãos, né, nesse pequeno relato que a gente leu. Como se o próprio Thomas Bernhard se
projetasse nesse relato e se dividisse em duas personas. Essa tensão entre uma vida da técnica que garante a sobrevivência, que garante uma sensação de utilidade social e uma vida pautada pela ciência e pelas artes, que, de outro modo, deixa o sujeito cada vez mais desamparado e desesperado, é o que a gente encontra na obra do Thomas Bernhard, mas também nele como personagem do próprio texto. Nós estamos diante de um dilema que se coloca já nesse pequeno relato. O próximo relato é o Renúncia. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou enrolando muito. Por favor, me digam. Se tiver difícil, a gente volta. Se perder alguma coisa, a gente pode gastar mais tempo com isso. Vamos então ler o Renúncia, o outro relato. Renúncia. Nos últimos meses, 3 ex-colegas meus se mataram. Quase a vida inteira, tendo mesmo, na verdade, possibilitado minha própria existência. Agora, sinto que de repente um vazio à minha volta. O músico se matou com um tiro, porque as pessoas já não tinham ouvidos para sua arte. O pintor se matou, enforcou-se, porque as pessoas não tinham olhos para sua arte. O pesquisador das ciências naturais, com quem frequentei inclusive a escola primária, se matou, envenenou-se, porque, na sua opinião, as pessoas não tinham cabeça para a sua ciência. Os 3 precisaram renunciar à vida desesperados, com o fato de o mundo já não possuir os sentidos e a capacidade para colher suas artes e ciências. Então aqui há a centelha, há uma direção mais clara daquilo que vai acontecer no Náufrago. No Náufrago, o narrador, um amigo chamado Wertheimer, e o Glenn Gould, o grande pianista Glenn Gould, que é um personagem real, ficcionalizado no romance, são os personagens centrais da trama. O Glenn Gould morre de derrame, o Wertheimer se mata, e o narrador está matutando sobre isso. Mas nos outros livros do Thomas Bernhard, se aqui a gente tem um músico que se mata, que pode ser muito bem o Wertheimer, nós temos no Frost, que é o primeiro romance, essa figura do pintor. E nós temos o livro Sobrinho de Wittgenstein, que é a relação de amizade entre o narrador e o sobrinho do filósofo Ludwig Wittgenstein. Então essas figuras de amizade, que contudo se rompem, e no Origem também toda amizade levada a cabo pelo personagem se rompe de maneira que não é possível voltar atrás, estão aqui já no Renúncia. Então, a vida, de todo modo, é uma renúncia desesperada contra a perda de sentido do mundo, ou dos sentidos do mundo. Capacidade de ver, ouvir, tocar, cheirar, sentir o gosto, a capacidade de humanidade do mundo à nossa volta. Outro relato, como Robert Schumann, um médico de Wels, com quem no passado frequentei a escola primária, cujas capacidades intelectuais e artísticas foram sendo cada vez mais alijadas pela medicina, profissão em que mergulhou como numa total especulação sobre o corpo humano, alegou como motivo para o suicídio do irmão o fato de esse irmão ter sofrido a vida inteira
por haver encontrado uma musicista e pianista de concerto altamente talentosa, segundo o médico, que pouco a pouco foi reprimindo e suprimindo com seus talentos os talentos supostamente extraordinários dele, o que me lembra o genial e infeliz Robert Schumann. Então, Schumann, músico conhecido, mas o que importa aqui não é o Schumann, é que no enredo do Náufrago, o Wertheimer, amigo do narrador, deixa eu voltar aqui para a tela, para a gente poder conversar melhor. O Wertheimer, que é o grande amigo do narrador, que estuda com Glenn Gould em Salzburgo, sob os auspícios do grande pianista Horowitz, vê o Glenn Gould tocar as variações Goldberg. Para quem não sabe o que são as variações Goldberg, ou nunca talvez tenha ouvido o Bach, acesse o link que eu mandei do YouTube depois e assista a aula sobre o livro Bach do Pedro Eiras. Lá nós falamos sobre o Glenn Gould, sobre o Bach, sobre a arte da fuga e sobre as variações Goldberg. Para resumir, as variações Goldberg são uma obra do Johann Sebastian Bach, que o Glenn Gould, um pianista canadense já no século XX, leva à perfeição, com o cravo bem temperado e com as obras para cravo bem temperado, com a arte da fuga e com as variações Goldberg, que ele grava em 1955 pela primeira vez e 1981 pela segunda vez, e o Glenn Gould se torna, então, talvez o pianista mais importante do século XX. Um gênio, de fato, pelo que faz com o piano. E no romance O Náufrago, ao ver o Glenn Gould executar as variações Goldberg, já na primeira aula em Salzburg, o Wertheimer, que é um excelente pianista, um virtuose, assim como o narrador, percebe que jamais chegará a ser Glenn Gould. E é esse evento que no romance tem a força de desorientá-lo. Então esse sujeito, que poderia ter sido um grande pianista, pelo confronto com o gênio, é completamente aniquilado e dilacerado. O que leva, no final, ao seu suicídio, ou um dos motivos principais para o seu suicídio. Aqui nesse pequeno conto, escrito pelo menos 4 anos antes do romance O Náufrago, nós já temos esse tema. Então, alguém que se suicida por ter encontrado uma musicista e pianista de concerto altamente talentosa. E que pouco a pouco vai reprimindo e suprimindo com seus talentos os talentos alheios. O confronto com a excelência de alguém leva ao fracasso daquele que se depara com a excelência. No romance, o Glenn Gould é aquele que representa o ideal, aquele que quer se transformar no piano. Não basta tocar o Bach, ele quer se transformar na música do Bach. No próprio Steinway, que é o piano que ele utiliza. É a ideia da música que está presente no Glenn Gould. E no Wertheimer, pelo contrário, é o fracasso da ideia. É a incapacidade de executar como ideia aquilo que se domina na técnica. Então, esse exagero... bom, o Glenn Gould não estudou na Áustria nesse período, não foi aluno do Horowitz, jamais conheceu o Thomas Bernhard em vida, são da mesma geração, e no romance o Glenn Gould morre aos 51 anos, e o Wertheimer também morre aos 51 anos. Lilian, diga. Ligue seu microfone e explique aí a sua mensagem, por favor.
Me lembrou um pouquinho a relação do Salieri com Mozart, que o Salieri acabou se definhando na genialidade, de ver a genialidade do Mozart. Então, isso vem muito a calhar porque o romance se passa na terra do Mozart, né? Ah, estamos aí diante da sombra do Mozart. Ah, sim, o fracassado, né? O inglês também é The Loser, mas a ideia de náufrago é mais apropriada ao que o romance nos apresenta, eu acho, pelo desenvolvimento narrativo. Meu conhecimento de alemão é bastante rudimentar, mas como ideia, eu gosto bastante do título Náufrago. Nós temos outro relato, que é o Veneração, e esse eu não vou ler, que é um grupo que se encontra com um escritor num salão de hotel, e é um escritor muito venerado. E quando eles passam a conhecer esse escritor, que puxa a conversa, aquilo que era veneração se transforma em repulsa. Então, conhecer o gênio pode também humanizá-lo a tal ponto que o que acontece é uma retroação, né? O autor daquelas centenas de pensamentos, ideias e percepções a quem nosso intelecto serviu durante décadas e nosso amor permaneceu fiel, aniquilar a sua obra na medida em que, em vez de nos negar proximidade, acabou por procurá-la contra a nossa vontade. Daí em diante, ouvir seu nome era já quanto bastava para nos repugnar. O Wertheimer e o narrador, depois de muito tempo, vão visitar o Glenn Gould em Nova York. E o Wertheimer não queria ir, mas acaba indo por convencimento do narrador. Eu estou me referindo aqui a ele como o narrador, porque não há nome próprio no romance. Mas a relação desses dois sujeitos com Glenn Gould é entre a repugnância e a idolatria. É algo no meio da repugnância e da idolatria, né? do amor e do ódio. Mas algo com que o narrador consegue lidar, se resignando a uma vida diferente, se fechando na filosofia, enquanto Wertheimer tenta largar o piano pelas ciências do espírito, o que ele chama de ciências do espírito, sem saber muito bem o que é isso, e fracassa também nisso. Nós temos o Glenn Gould como ideal, o Wertheimer como fracasso completo, e o narrador, que é quem sobrevive para contar a história, é a figura da mediocridade, da indiferença. A indiferença, de certo modo, é o que lhe garante a sobrevivência. Uma vida muito interessada ou muito apaixonada leva indistintamente à morte. No fim das contas, como no relato Dois Irmãos, não interessa que um tenha seguido o comércio ou a filosofia, não interessa que um tenha fracassado na sua técnica ou atingido o ápice, o destino dos dois é incontornável. Não interessa que um tenha morrido por derrame ou outro tenha morrido por suicídio. Os dois estão mortos. O que é uma visão bastante nihilista, ninguém é obrigado a concordar com isso, mas que a vida, embora prende sentido, sempre em vias de, sempre na condição de potência, a vida, no fim das contas, não dá em lugar nenhum. Né? É um fora daqui irrealizável.
pelo qual nós sempre estamos buscando e sempre estamos imaginando, né? Construindo imaginações sobre o que a vida poderia ter sido. Nós temos ainda mais alguns relatos de um sujeito que é genial, mas que se mata e põe fogo à sua obra. É o que fará o Wertheimer no romance O Náufrago. Ele comete suicídio, mas antes disso põe fogo aos milhares de papéis em que tinha anotado seus aforismos, seus pensamentos, e a obra de uma vida inteira desaparece de repente, não deixa rastro. Eu falei do Glenn Gould. Quem é o Glenn Gould? O Wertheimer, muito provavelmente, é uma referência ao Max Wertheimer, que é um psicólogo tcheco, um dos inventores da teoria da Gestalt. A Gestalt é a ideia de que o ser humano é composto por uma totalidade, e não mais como pensavam os gregos, corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, não dicotômica, não uma estrutura dicotômica, mas uma totalidade. Então, o que no Thomas Bernhard sempre aparece, né? Os médicos cuidam muito do corpo, mas esquecem da alma. E quando alguém pergunta pela alma, o médico diz: fica quieto. As irmãs que cuidam dele no hospital para doentes pulmonares passam a exercer a função que deveria ser de caridade apenas de maneira maquínica, cuidando só do corpo, esquecendo da alma. E a alma aqui é a psique. Então, essa esfera da vida humana é sempre deixada em segundo plano. O Wertheimer foi também, como Thomas Bernhard, um estudante de violino e de composição. Embora tenha vivido no século XIX, de uma geração, duas gerações anteriores ao Thomas Bernhard. Ele nasce em 1880 e morre em 1943, quando Thomas Bernhard era ainda um adolescente. Então, há um suporte no real. As pessoas de quem os personagens emprestam os nomes, de fato existiram. Mas a correspondência é falaciosa. O Glenn Gould do romance não é o Glenn Gould real. No romance, o Glenn Gould teria morrido, tem o derrame e morre diante do piano. Nessa cena típica de uma tragédia. Mas o Glenn Gould, de fato, tem o derrame, só que morre no hospital quando se desligam os aparelhos. O Wertheimer, o psicólogo tcheco, não se mata. O verdadeiro Max Wertheimer. Mas o Wertheimer, personagem, cede a esta pulsão de morte. O Thomas Bernhard, embora tenha estudado violino e canto com uma das maiores professoras da Áustria, a Maria Keldorfer, não se torna um músico virtuoso. Né? Então, tudo aqui é um jogo de espelhos e de aparências que podem nos enganar, porque a construção da história é uma verdade falseada. No Origem, o Thomas Bernhard fala da sinceridade com que se conta uma história, mas a verdade é sempre algo que nos escapa. Né? Ou como diria o Nicanor Parra, mentiria se digo que minto, né? Ou o livro do Silviano Santiago, do qual eu lembrei durante a leitura do Origem essa semana, o livro Falso Mentiroso do Silviano Santiago, que é essa história em que a gente não sabe mais se o conteúdo de verdade corresponde aos fatos ou se a verdade é uma projeção. Porque, no fim das contas, o Thomas Bernhard
sabe disso e diz isso, a verdade é sempre uma projeção. O fato, seja o fato literário ou o fato histórico, é inapreensível. Eu tenho insistido nisso há algum tempo e já tive algumas discussões a respeito disso, mas o fato histórico, obrigado Lilian, quem puder ler, por favor leia o Drummond. O fato histórico é uma construção. Nada acontece pura e simplesmente. Tudo que a gente tem do fato é uma interpretação do fato. É uma projeção sobre o fato. E a maneira como nós contamos altera o fato. Né? Isso é. Ou altera o que seria a verdade do fato num plano ideal. E a verdade existe apenas, então, como ideia, não como composição da realidade. Por isso, a autoficção do Thomas Bernhard é enganosa para quem busca encontrar alguma fidelidade histórica, e é enganosa também é enganoso também esse tipo de ficção que joga com personagens reais. Né? Tem até algumas biografias do Glenn Gould que incorporam informações que estão no livro de Thomas Bernhard. Ele conseguiu enganar os pesquisadores, ou os maus pesquisadores. Bem, eu falei do Glenn Gould, do Thomas Bernhard, do Wertheimer, mas o Horowitz é também um desajustado, aquele que teria sido professor dos três. O Horowitz é um pianista muito bom, né? Mas um homossexual, com toda a carga de preconceito que isso implica, e que sofre internações psiquiátricas por conta da sua condição. E isso, de alguma maneira, acaba por desajustá-lo, ou torná-lo, embora genial, um estorvo para os pares. Né? Percebam que a homossexualidade, que já apareceu como problema no Rimbaud, ressurge aqui. E mesmo a amizade entre esses homens é quase erótica, amizade no romance. É ao mesmo tempo tanática, né, mortal e erótica. O que talvez nos leve a pensar em o quanto o peso desse preconceito revela um desajustamento da sociedade em relação aos sujeitos e não o contrário. Né? A sociedade é incapaz de inserir esses sujeitos que não se orientam de acordo com as suas normas dentro das suas instituições. Qualquer desvio é censurado ou punido. E aí o Foucault nunca sai de moda, né? Pelo menos nisso Foucault nunca sai de moda. Outro fato que destoa desse suporte do real na ficção do Náufrago é que o Glenn Gould teria estudado na Áustria e feito concertos em Salzburg. Mas os concertos que teriam sido em 55, na verdade, o Glenn Gould só toca em Salzburg 2 vezes, em 58 e 59. Eles teriam estudado juntos em 53. O Glenn Gould grava as variações Goldberg em 55. Mas essas datas não fecham com a biografia do Glenn Gould. Então, deixando de lado o suporte do real, que é enganoso, entramos nas malhas do romance. Nós temos no romance um tipo de tema recorrente
da morte como expectativa. Nós sabemos que o Wertheimer cometeu suicídio, mas o desenlace das motivações é sempre adiado por essa técnica de repetição. Bom, até 2/3 do romance parece que nada acontece. O narrador está na soleira de uma pousada que chegou perto de Reich, que era onde ficava a casa de campo do Wertheimer. Ele chega até a pousada, fica no balcão, e naquela posição, diante do balcão, esperando ser atendido, se desenvolve toda a narrativa. Ele rememora o que os personagens teriam dito, o que ele mesmo teria pensado, e vai desenrolando os acontecimentos. Então, na verdade, nós temos duas fatias temporais. Esse tempo que acontece apenas de modo abstrato, no pensamento do narrador, e o tempo real, que é esse tempo de espera diante do balcão de uma pousada. O desenvolvimento do romance é bastante angustiante, porque de fato nada acontece. Eu mesmo, quando li, cheguei a esses 2/3 e me dei conta que não tinha acontecido nada e pensei, onde vai dar isso aqui? Que tipo de literatura é essa? E isso me fez lembrar, então, da fábula A Partida, do Kafka. Esse sujeito que para no limiar, para no umbral, a soleira da porta, e projeta uma partida, mas a partida não acontece. Prepare meu cavalo que eu vou partir, mas a partida de fato não se dá. No campo da ação, o romance nos oferece pouquíssimo. O que nos resta é a reflexão, a projeção, o pensamento abstrato como literatura. Então, se a gente quer uma literatura de ação, como parece que é a tendência dos tempos atuais, tudo tem que ter muita ação e as pessoas têm que sempre fazer coisas. Aqui nós temos um sujeito pensando e lembrando de discursos. Acontece que no Thomas Bernhard, a história é mais esquecimento do que memória. No Origem, ele relata o tempo do nazismo nesse registro autobiográfico em Salzburg. Diz, aqui eu vi acontecer isto, isso e aquilo, mas quando falo nisso, ninguém mais se lembra. No Origem ele diz escrever 30 anos depois, e no Náufrago 28 anos depois dos acontecimentos, dos estudos com Horowitz, né, e pouco tempo depois do falecimento do Wertheimer e do Glenn Gould. Mas enfim, esse tempo histórico que decorre apaga a memória. Faz com que as pessoas se esqueçam do que aconteceu e da atrocidade que aquilo significa. O que acontece muitas vezes no Thomas Bernhard, essa cena se repete muito, há desmoronamentos ou bombardeios e os destroços ficam no lugar. E ao invés de se remover os destroços para conseguir resgatar os corpos, os destroços são aplainados. Então, se apaga a memória, se apaga o sujeito, se apaga a história. E logo se constrói alguma coisa no lugar. É muito atual, e no Imitador de Vozes tem alguém que faz exatamente isso, que por conta de custos decide, ao invés de resgatar 500 pessoas depois de um terremoto, aplainar os destroços, porque isso é mais barato, e depois recebe uma promessa de promoção, né, no serviço público. Nós temos aí agora o ministro da Saúde que mais parece um coveiro, né?
um sujeito predisposto já fisicamente a louvar a morte, como um burocrata, está sempre pronto a dirigir o rabecão, né? E aí nós temos esse problema muito atual, que se antes era motivado pela guerra, agora é motivado por outras forças políticas. A morte é, no Thomas Bernhard, uma questão política. Ele está internado num hospital chamado Salão da Morte, o lugar onde ele está, a enfermaria onde ele está, em Salzburg, e de repente é enviado para uma espécie de clínica de recuperação, onde será, isso no Origem, né? Onde será prontamente recuperado. Mas aí ele descobre que nessa clínica de recuperação estão os casos mais graves, que são mandados para lá para morrer. E lá ele é exposto à tuberculose. E acaba, o que era uma doença de pulmão, em decorrência de um trabalho num dia frio na neve, se torna uma tuberculose aberta, e o sujeito vai sofrer com isso para o resto da vida, né? Então o Estado, no Thomas Bernhard, é uma instância que produz morte. A medicina está a serviço da morte, a polícia está a serviço da morte, as instituições de ensino estão a serviço da morte. É uma maquinaria que engole o sujeito, que não tem escapatória. Porque se não há mais um espaço de transcendência, tampouco há um resguardo das instituições. Sim, o aniquilamento. Há palavras que se repetem muito no Thomas Bernhard, né? E aí a gente pode compor esse campo semântico. Desamparo, aniquilação, destruição, desperdício. Isso repete em todos os livros do Thomas Bernhard. O que a gente chama de desabrigo transcendental, o Thomas Bernhard traduz sob esses outros lexemas, né? E essas instituições, o nazismo, o catolicismo, o hospital, o manicômio, a escola, a família, o Estado, se soma à imagem da cidade. A cidade é, para o Thomas Bernhard, o lugar que produz o aniquilamento do sujeito. E aí ele volta suas armas contra Salzburg, contra Viena, diz que Salzburg, apesar de ser reconhecidamente uma das cidades mais bonitas do mundo, e de fato é considerado pela Unesco uma das cidades mais bonitas do mundo, Salzburg, para o Thomas Bernhard, é um lugar feito para morrer. Vejam só esse trecho do Origem. A cidade da infância e juventude ainda não se resolveu. Eu ainda adentro com a cabeça desprotegida, incapaz de toda e qualquer defesa. Meu estado de ânimo inteiramente à sua mercê. A distância de 20 anos, a experiência vivida nos mais diversos lugares e paisagens, nada do que fiz nesse intervalo de 20 anos, por obra dela e contra ela, como bem sei, nada do que vivi e estudei com afinco e tornei a descartar, nada disso produz o menor efeito contra o estado de ânimo que se estabelece tão logo chego à cidade. Ainda hoje, esse estado é o mesmo à minha chegada. Sinto a mesma antipatia, a mesma hostilidade, a mesma miséria. Os muros são os mesmos, as pessoas são as mesmas, a atmosfera, essa atmosfera capaz de oprimir e massacrar uma criança indefesa, é a mesma. Ouço as mesmas vozes, são os mesmos ruídos, odores, as mesmas cores, e tudo somado, essa doença em curso que só aparentemente se interrompe quando estou ausente, mas que torna-se fazer ativa de imediato à minha chegada, avançando sem cessar, e contra a qual não há remédio. Na verdade, é um processo de aniquilação que recomeça assim que chego, dou os primeiros passos,
penso os primeiros pensamentos. Torno a aspirar o ar mortífero que circula apenas nessa cidade. Ouço as vozes mortíferas. Volto a caminhar por lugares aonde já não deveria ir pela infância e pela juventude. De novo, contrariando toda a razão, ouço as opiniões vulgares de gente vulgar. Sou, contrariando toda a razão, um falador onde já não deveria falar, e onde não deveria emudecer um mudo. A beleza que faz a fama de uma cidade natal, é apenas um meio de fazer sentir com intensidade impiedosa sua vulgaridade, sua irresponsabilidade e seu horror, sua estreiteza e sua megalomania. Estudo a mim mesmo mais do que a qualquer outra coisa. Esta é a minha metafísica, minha física. Sou eu próprio o rei da matéria de que trato. Não tenho contas a prestar a ninguém, afirma Montaigne. Mais do que ninguém, duas pessoas do tempo do ginásio ficaram em minha memória. Um colega aleijado pela paralisia infantil, filho de um arquiteto, que tinha seu escritório numa das antigas edificações da margem esquerda do Salzac. A outra pessoa era o professor de geografia, homem baixinho e careca, feioso da cabeça aos pés e alvo do escárnio e da zombaria de todos os meus colegas. Então, vejam, a cidade é um moedor de carne. E Salzburgo não é uma cidade grande, Salzburgo é uma cidade média, de médio porte. E ele diz que as cidades médias são ainda piores do que as cidades muito pequenas ou as cidades muito grandes. Nas cidades muito pequenas e nas cidades muito grandes é possível ser o que se é. Mas nas cidades médias há toda uma... que são a maioria das cidades no mundo, há toda uma estrutura de funcionamento para aniquilar o sujeito. De fato, ele fala mal das pousadas de Viena, critica a Suíça. No Imitador de Vozes, sobra para todo mundo, né? Sobra para a França, sobra para a Hungria, sobra para a Itália, para a Itália em Turim. A região dos Alpes, na literatura do Thomas Bernhard, é uma região insalubre. É impossível ser feliz, é impossível cultivar as coisas do espírito, é impossível ser um sujeito não dilacerado, vivendo naquele clima. Isso é interessante, porque nos romances não há descrições de paisagem, no sentido que isso tem para a teoria literária. Não há longas descrições. É o clima que interessa mais. Não é a descrição, mas o comentário. É o que a paisagem provoca no sujeito. E não o sujeito tentando modificar a paisagem à sua volta. Ele é sempre engolido pelo que está em volta. E vejam, há um excerto, um microconto no Imitador de Vozes, que tem o título Em Roma. Embora ele não fale de quem se trata, é um texto que diz respeito a Ingeborg Bachmann, a poeta austríaca. Eu vou recorrer aqui ao índice, porque eu vi que tem um problema na transcrição. Eu corrijo na leitura. Muito bem, eu vou dividir a tela. Vocês acompanhem comigo, por favor. O que já dá uma ideia do papel do intelectual na sociedade austríaca para o Thomas Bernhard e, portanto, para o papel desses três sujeitos do Náufrago, o Glenn Gould,
o Max Wertheimer e o narrador como intelectuais, cada um à sua maneira, nessa sociedade que já perdeu os sentidos. Então, vamos lá para o Em Roma. Então, aqui está. A poeta mais inteligente e importante que nosso país produziu neste século morreu num hospital romano em consequência das escaldaduras e queimaduras que teria sofrido em sua própria banheira, segundo constataram as autoridades. Aqui, na verdade, é a cama que pega fogo, né, da Ingeborg Bachmann, e não a banheira. Esse limite entre o real e o ficcional é sempre ultrapassado. Fiz viagens com ela e nessas viagens compartilhei de muitas de suas opiniões filosóficas, assim como de suas opiniões sobre o curso do mundo e o caminhar da história. Um caminhar que sempre a amedrontou a vida inteira. As muitas tentativas da parte dela de retornar à sua Áustria natal fracassaram repetidas vezes em razão da desfaçatez de suas rivais e da inanidade das autoridades vienenses. A notícia de sua morte lembrou que ela foi a primeira hóspede em minha casa ainda totalmente vazia. Estava constantemente em fuga e sempre viu nos seres humanos o que são na realidade, a massa obtusa, inane, inescrupulosa, com a qual só resta de fato romper. Como eu, ela encontrou muito cedo a entrada para o inferno, e nele penetrou sob pena de, nesse inferno, perecer cedo demais. As pessoas especulam se sua morte foi acidente ou, na verdade, suicídio. Os que acreditam que a poeta se suicidou vivem dizendo que ela sucumbiu a si própria, ao passo que, na verdade, ela naturalmente sucumbiu apenas a seu entorno, e, no fundo, à vileza de seu país natal, pelo qual até no exterior foi perseguida por toda a parte, como tantos. Sim, saiu pela Todavia. Eu estou vendo aqui as mensagens de vocês. A Ingeborg Bachmann, pela primeira vez traduzida no Brasil. Aliás, os primeiros poemas do Thomas Bernhard também não saíram por aqui, mas há traduções na internet, na revista Escamandro, por exemplo, há excertos de uma tradução da Sírio Alvim, editora portuguesa. Então essa espécie de homenagem a Ingeborg Bachmann é bastante significativa aqui do Thomas Bernhard, porque é um resumo do que significa ser escritor, segundo Thomas Bernhard, na Áustria dos anos 50 até o fim dos anos 80. Né? Alguém que é renegado simplesmente pelo fato de ter se descolado da mediocridade da sua geração. E por isso não pode pertencer àquele espaço plasmado da sociedade austríaca. No Heldenplatz, que é a última peça do Bernhard, ele traz à tona todas essas questões e põe a culpa nessa existência pervasiva, nessa existência insistente do nazismo, de uma mentalidade nazifascista ainda na Áustria. Diz que todo mundo continua sendo, mas não diz. Mas é possível que as coisas mudem da noite para o dia. Né? Que de repente alguém tenha coragem de dizer o que é e as coisas mudem. Isso ele escrevia nos anos 70 e 80, e hoje a gente tem a comprovação desse cariz profético nas palavras do Thomas Bernhard. Em toda a Europa há um recrudescimento do nazifascismo, na Europa Central principalmente, na Hungria, que é este país a que ele sempre
faz referência, isso já aconteceu e tem acontecido também entre nós. Essa volta das coisas mais terríveis, porque, como diz o Thomas Bernard, quando a gente fala sobre isso, as pessoas já não se lembram do que aconteceu. E essa lacuna histórica, essa perda da nossa capacidade de contar a história, é em parte culpada desses retornos. O Thomas Bernard é esse grande contador de histórias. Alguém que é capaz de, pelo discurso, resgatar-nos da pobreza da experiência, no sentido do Walter Benjamin. Alguém que volta da guerra mutilado por dentro, não mais mutilado, não só mutilado fisicamente, como muitos foram, mas mutilado na sua essência, que é capaz de enriquecer a experiência. É um tipo de relato da guerra muito diferente, por exemplo, do Primo Levi, que é um autor que a gente já discutiu nos cursos. Um relato mais duro, mais compromissado com uma expressão testemunhal, que no Thomas Bernard vai pela via do comentário e da necessidade de conferir sentido a essa experiência para além do testemunho. O testemunho para o Thomas Bernard não se basta. Então o suicídio é um compósito, é um elemento compósito dessa sociedade em declínio. Ele levanta essa hipótese quanto a Ingeborg Bachmann. Mas se o suicídio é uma possibilidade, a solidão do sujeito é uma realidade imediata. Todos nós estamos sós, indistintamente sós. A solidão é a condição de existência da modernidade. E a existência entra nesse ciclo de banalidade. Tanto faz se alguém se mata de ler ou de vender mercadorias, a vida é a banalidade. O narrador do Náufrago tem consciência disso, ou vai adquirindo aos poucos essa consciência. E o grande símbolo é quando ele resolve vender o piano, no qual tinha se tornado um virtuoso, mas diante da figura do Glenn Gould percebe que não será tão grande quanto o seu amigo, e doa o piano para a filha de um professor, que em poucos meses destrói o piano, uma pessoa que não tinha talento nenhum, e ele dá risada disso. Quer dizer, esse piano não tem sentido. Essa angústia por conta de um fracasso, a vida não tem sentido porque a vida é sucessão de fracassos. Só que o Wertheimer, o Dioscuro Wertheimer, não tem essa mesma consciência. Eu tenho uma hipótese para esse romance, embora no âmbito narrativo isso não seja possível, porque os caminhos estão bem delineados. É como se o Wertheimer e o Glenn Gould funcionassem como alter egos do narrador. Né? Um que almeja a grandeza, o outro que se depara com um fracasso do qual não consegue escapar, mas a realidade, no fim das contas, é essa mediocridade e indiferença, em que somos todos lançados dia após dia. Vocês vão sair daqui um tanto depressivos, talvez. Eu não tenho problema com isso, porque essa é a minha condição médica, clínica, mas e que o meu psiquiatra diz, olha, você não tem cura, a sua depressão tem fundo metafísico, né? E eu estou mais para o Thomas Bernard, a minha metafísica sou eu, é tentar cuidar de mim e tentar entender o mundo à minha volta.
E é esse processo que alimenta, de certo modo, a própria condição de melancolia, né? A gente tem que ter muito cuidado, viu, Claudimar, ao ler o Bernard, principalmente quem sofre dessas condições psiquiátricas. Não estou falando de gatilho, não, que eu acho isso uma bobagem. Não lê, porque isso vai disparar um gatilho. Essa autoproteção é sempre muito problemática e perniciosa. Mas há que se ter um cuidado para ler esses textos como iluminações, no sentido do Rimbaud, né? Como projeções sobre a realidade, não como a própria realidade. Para que a gente possa fazer uma leitura do real a partir dessas projeções, e não tomá-las de fato como essa condição asfixiante, né? Senão, se a gente entrar na onda do Bernard, é impossível sair dela. Concordo com você, o Céline é também um desses autores. Ideologicamente, o Céline está no polo oposto ao Bernard. Mas isso não o separa por completo. Porque ambos têm uma compreensão do mundo que os leva mais ou menos às mesmas conclusões, né? Por vias distintas. Então vejam, como estilo, também é asfixiante o Náufrago e todos os outros livros do Bernard, porque eu disse que no campo da ação o romance parece não avançar, mas também no plano discursivo. As frases se repetem, nós temos os marcadores do discurso muito claros. Então, há frases longas, terminadas por ele disse, ou ele disse, pensei, como se lembrando de alguma fala de um dos personagens. Então, nada acontece, são só citações de terceiros e pensamentos, com pequenas variações. E claro, aqui está que essas variações nos levam de volta às variações Goldberg do Bach. As variações barrocas funcionam com uma área inicial, que se repete até uma área final. Então, em geral, são 32 variações, né? Abertura e fechamento, com 30 variações no meio. E essas variações, essas pequenas nuances, conferem sentido à obra. No texto do Bernard, é também isso que acontece. Essas pequenas nuances vão modulando o discurso e contrapondo, muitas vezes, opiniões. Se disse antes, é dito de outra maneira, ou exatamente o contrário, num jogo dialético. O que nos promove, do ponto de vista estético, a um encontro entre registros artísticos. O que o Thomas Bernhard faz nada mais é do que a arte da fuga do Bach, né? Sobrepondo vozes e variando o registro em que essas vozes se dão, até compor uma grande obra cheia de significado, embora esse significado muitas vezes nos escape e se dê apenas como experiência estética. O Adorno, eu recomendo como leitura, o livro do Adorno, do Theodor Adorno, Berg, o mestre da transição mínima, que parece que é isso que o Bernhard faz, né? Essa transição mínima musical, que parece não avançar, mas é, de certo modo, um pequeno avanço. E é uma característica dos livros do Bernhard que até o segundo terço nada de fato acontece, há histórias entremeando, no caso do Náufrago, a história da dona da pousada, do seu marido, do tio que teria matado um hóspede que tinha algum dinheiro. Essas histórias são desvios, mas que cumprem
uma função. Obrigado, Kênia. Depois o Carlos deve disponibilizar a aula gravada para quem não puder ficar, né? Então, essas pequenas transições e desvios, como essa história da dona da pousada, vão conferindo outro significado. Porque quando no Náufrago o narrador deixa de ficar só no campo do pensamento e passa a interagir com a dona da pousada, a vida real vem à tona, né? A pousada fica próxima a uma fábrica de papel e os funcionários da fábrica de papel estão sempre à beira da morte, porque são sugados pelos silos ou são mutilados. Essa é a condição do lugar. A mutilação física aparece como contraponto no suporte do real à mutilação metafórica do campo ficcional. A vida humana então, vacila entre essa condição aterradora, normalmente dos mais oprimidos e mais necessitados, que se dá fisicamente, isso no Thomas Bernhard, né? não necessariamente para mim, mas no Thomas Bernhard, contra essa mutilação espiritual para aqueles que se ocupam das artes ou das ciências. No Bernhard, a arte da fuga acontece como tragédia e como comédia ao mesmo tempo. Quando ele descreve a dona da pousada, quando descreve os lugares, a própria cidade de Salzburg ou Viena. E no Glenn Gould, o Glenn Gould tem um texto, na verdade é uma composição, para a qual ele escreve também a letra, de 64, cujo título em tradução seria Então Você Quer Escrever uma Fuga, que é uma sátira do exercício da fuga musical. Então você quer escrever uma fuga? É difícil começar, mas vamos lá. Você vai sentir um prazer imenso. E a gravação disso é muito engraçada. Tem no Vimeo, se vocês procurarem Glenn Gould e colocarem lá Write a Fugue, vão achar o vídeo de uma performance dessa composição do Glenn Gould. Eu fiz uma tradução ainda inicial, pretendo disponibilizar em algum lugar, porque me parece que como poesia é o único registro que a gente tem do Glenn Gould. O narrador, ao contrário dos demais, nunca quis ser um virtuoso. E essa indiferença do narrador e também do Bernhard, que faz com que ele sobreviva à maquinaria da arte. Nossa, que rapidez. Obrigado, Luiz. Então o Bernhard sobrevive na origem à escola primária, ao ginásio, ao violino, ao comércio, ao canto, ao jornalismo, sempre pela via da indiferença. É isso que garante a continuidade. Quando as paixões, ou a obsessão, ou a profunda sensação de fracasso tomam lugar, esse sujeito tende a se dilacerar. Eu vou então passar para a última parte da aula, em que a gente vai olhar alguns trechos do romance O Náufrago. Pode ser? A Vicky falou um pouco do Lincoln no Limbo. Eu não conheço. Se você puder explicar melhor para a gente. A referência.
aqui está o livro Náufrago, enquanto isso. Eu coloquei lá na pasta, eu consegui uma versão em EPUB, que é normalmente ruim. Ah, legal. Eu vou procurar porque eu não conheço. Mas muito me interessa o romance experimental. Que, aliás, foi o primeiro curso que eu dei na Casa Guilherme de Almeida, tem a ver com romance e seus desvios, né? As experimentações. O Vic, não tem problema, Vic. Sim, no YouTube, Alberto, tem as duas gravações, 51, aliás, de 55 e de 81. Na aula sobre o Pedroeiras, eu passei trechos das duas. E aí vocês podem dar uma olhada. Então, na página 28 do Náufrago, nós temos noções, essas noções gerais do Thomas Bernard, sobre letalidade, aniquilamento, destruição e desperdício. Vanusa, muito obrigado. Até mais. O mais difícil de nós três não era o Glenn, mas Wertheimer. Glenn era forte. Wertheimer era nosso fracote. Ao contrário do que sempre se disse e se diz, Glenn não era louco. Wertheimer era, digo eu. Conseguiu manter a irmã acorrentada a si próprio por 20 anos com milhares, centenas de milhares de correntes. Então ela escapou e creio até que se casou bem, como se diz. Rica por natureza, casou-se com um suíço podre de rico. Wertheimer não podia mais ouvir as palavras irmã e Schur. Ele me disse da última vez que o vi. Não me escreveu nem mesmo um cartão, disse ele. Pensei na pousada, olhando ao redor. Ela partiu em segredo, deixando para trás a casa e tudo que havia nela. Não levou nada, dizia ele sempre. E isso, apesar de ter me prometido que não ia me abandonar. Nunca, disse, pensei. Mais adiante. Nosso náufrago é um fanático, disse Glenn, certa vez. Vive morrendo quase ininterruptamente de autocomiseração. Posso ver Glenn dizendo isso. Foi no alto do Monsberg, no chamado Richterhoch, onde estive com ele diversas vezes, sem Wertheimer, quando este, por alguma razão, queria ficar sozinho, sem a nossa companhia, com frequência porque estava amuado. Eu costumava chamá-lo de O Ofendido. Depois da partida da irmã, Wertheimer passou a recolher-se em Trás, a intervalos de tempo cada vez menores. Vou para Trás porque odeio Trás, dizia. A casa no Kohlmarkt acumulava poeira, já que na sua ausência ele não deixava ninguém entrar lá. Em Trás muitas vezes ficava dias dentro de casa, só mandava o lenhador trazer um jarro de leite, manteiga, pão, um pedaço de carne defumada. E lia seus filósofos, Schopenhauer, Kant, Spinoza. Também ali mantinha as cortinas fechadas quase o tempo todo. Uma vez pensei, vou comprar outro Bosendorfer, ele disse, mas depois desisti da ideia. Seria uma maluquice. Aliás, faz 15 anos que não encosto um dedo no piano, ele disse. Pensei na pousada, indeciso quanto a se deveria ou não chamar por alguém. Acreditar que eu pudesse ser artista, levar uma vida de artista, foi um grande equívoco. Mas não teria podido me refugiar de imediato nas ciências do espírito. Tinha de fazer um desvio pela arte, ele disse. E o relato continua por essa voz, vocês estão falando de polifonia, por essa voz que vai se alternando entre o Glenn, o Wertheimer e o narrador. E essa fala do Glenn Gould, que o Wertheimer seria um náufrago, que é dita em segredo ao narrador, depois será repetida em outro contexto.
O Wertheimer escuta, e aí o relato é o seguinte: foi na Sigmund Hafner Gas que o náufrago lhe veio à mente. Quando observamos as pessoas, só vemos mutilados. Glenn nos disse certa vez: mutilados interiormente, exteriormente ou ambas as coisas, é só o que se vê, pensei. Quanto mais observamos, mais mutiladas elas nos parecem, porque estão de tal forma mutiladas que não queremos admitir, mas é como estão. O mundo está cheio de mutilados. Caminhamos pelas ruas e só vemos mutilados. Convidamos alguém para nos visitar e recebemos um mutilado em casa, disse Glenn. Pensei. De fato, eu próprio já observava isso diversas vezes, e só podia dar razão a ele. Wertheimer, Glenn, eu, todos mutilados, pensei. Mais adiante, na página 70, nós teremos essa ideia de que o Glenn quis ser o Steinway. Ele odiava a ideia de estar entre Bach e o Steinway, apenas como um intermediário da música. Por outro lado, o Wertheimer tenta ser esse simulacro do Glenn, esquece de ser ele mesmo. Então, o Glenn é essa coisa maquímica, quase inumana da arte. O Wertheimer é o anteparo disso, né? O sujeito que não consegue, nem mesmo pela técnica avançada, chegar à experiência da arte. Já o narrador está preocupado consigo. E isso, apesar de o aliar da arte como ideia, lhe garante a sobrevivência como sujeito. Na página 85, há um comentário do narrador muito interessante sobre a felicidade e a infelicidade. A gente já está chegando ao final. Wertheimer nasceu infeliz, isso ele sabia. Como todas as demais pessoas infelizes, porém, não compreendia porque ele, como acreditava, tinha que ser infeliz e outros não. Isso deprimia, não permitindo mais que ele escapasse do desespero. Glenn é um homem feliz, eu sou infeliz, dizia com frequência, e eu lhe respondia que não se podia afirmar que Glenn era feliz, enquanto ele, Wertheimer, seria de fato infeliz. Sempre acertamos ao dizer que fulano ou cicrano é infeliz, disse a Wertheimer, mas não acertamos quando afirmamos que fulano ou cicrano é feliz. Do ponto de vista de Wertheimer, porém, Glenn tinha sido sempre um homem feliz, assim como eu também, como bem sei, pois é o que ele me dizia com frequência, pensei, acusando-me de ser feliz, ou pelo menos mais feliz do que ele, que a maior parte do tempo se julgava o mais infeliz dos homens. De resto, pensei ainda, Wertheimer fez de tudo para ser infeliz. Aquele homem infeliz de que sempre falava, pensei. Afinal, seus pais, sem dúvida, tinham tentado fazer o filho feliz, constantemente, mas Wertheimer sempre os repeliu, como sempre repeliu também a irmã, quando ela tentava fazê-lo feliz. Assim como ser humano nenhum, tampouco Wertheimer era ininterruptamente infeliz, de quem, como acreditava, a infelicidade se apossara por completo. O Wertheimer passa a acreditar na própria infelicidade, né, e toma a infelicidade como objetivo de vida, como modo de vida. E é isso, segundo o narrador, que vai fazendo naufragar cada vez mais. E para ele não há mais tábua de salvação, ele naufragou de vez. Eu vou ler o trecho final, que a gente se estendeu bastante. Então, o fim do romance no fim do romance, o narrador vai até a casa de Traich, que é essa casa de campo onde o Wertheimer tinha
se isolado, mas dias antes do suicídio, ele se suicida na cidade para a qual a irmã tinha se mudado com o marido, na Suíça. E aí alguém comentou aí das críticas à Suíça, né? O Wertheimer tem horror à Suíça, mas é para lá que ele vai na intenção de se matar. Ele se enforca numa árvore a 100 metros da casa da irmã. Mas antes de fazer isso, ele havia passado dias convidando pessoas pessoas que odiava, para frequentarem a sua casa em Traich. O que ele não tinha feito jamais. E havia encomendado um piano encomendado diretamente ao Mozarteum de Salzburg, com a indicação de que deveria ser um piano absolutamente desafinado. E enquanto as pessoas estão lá na casa, ele executa as variações Goldberg sem parar, transformando a própria infelicidade em algo insuportável para as pessoas ao redor. Serve um banquete, manda todo mundo embora, queima seus papéis. E o narrador chega então e conversa com Franz, que é o caseiro, que relata todas essas coisas, e vai entrando na casa, né, o narrador. Eu vou ler esse trecho final então. Virando-me, disse ainda ao Franz, que estava atrás de mim, único e exclusivamente um instrumento para diletantes. O piano que o Wertheimer encomenda é um piano ordinário. Eu não conseguira me controlar e tinha me sentado ao piano, mas tornara a fechar-lhe a tampa de imediato. Estava interessado nas anotações que Wertheimer havia escrito. Disse ao Franz, perguntando-lhe se sabia me dizer onde elas estavam. Não sabia de que anotações eu estava falando, Franz disse, para, no entanto, relatar em seguida que no dia em que encomendara o piano em Salzburg, no Mozarteum, disse, isto é, a véspera da chegada atrás dos convidados, que tinham devastado praticamente tudo por ali, Wertheimer queimara um monte de anotações na chamada lareira de baixo, ou seja, na lareira da sala de jantar. Ele, Franz, tinha ajudado o patrão, pois as pilhas de anotações eram tão grandes e pesadas que o próprio Wertheimer não conseguira arrastá-las sozinho para baixo. Mais adiante, ele, Franz, teve a impressão de que o patrão havia enlouquecido, mas não queria acreditar que Wertheimer ficara louco, e não levou a sério o comportamento de fato estranho do patrão. Caso eu tivesse algum interesse, o Franz me disse, ele descreveria para mim os dias e as semanas que então se sucederam em Traich. Pedi ao Franz que me deixasse sozinho por um tempo no quarto de Wertheimer, e pus para tocar as variações Goldberg, de Glenn, que já tinha visto no toca-discos ainda aberto de Wertheimer. Este é o fim do romance. Então, o Wertheimer teria ouvido de novo as variações Goldberg, e esse teria sido o estopim para o suicídio, ou seja o representativo de uma obsessão. Se o Glenn queria se transformar no próprio piano, o Wertheimer queria se transformar no Glenn. Há um elemento que eu acabei passando por cima, que no desenvolvimento do romance, o narrador projeta escrever um livro sobre o Glenn Gould. E ele vacila entre escrever sobre o Glenn Gould, sobre as variações Goldberg, mas aí ele se lembra de que ao escrever sobre o Glenn teria que escrever sobre o Wertheimer e sobre ele próprio, nesse tempo em Salzburg, e essa projeção feita no decorrer do romance é o próprio livro que nós temos em mãos. Então é uma autoficção e é uma metanarrativa. É um livro que projeta o próprio livro que já existe, nesse exercício metafísico da literatura. Eu espero que vocês tenham despertado algum interesse pelo Thomas Bernhard.
espero que saiam daqui não muito deprimidos, mas capazes de entender um pouco melhor o próprio desajustamento e a melancolia do mundo que nos rodeia, né? Eu vou procurar, Rodolfo, eu não conheço. Não conheço, vou procurar. Acho que o principal dessas aulas sobre os desajustados é a gente tentar entender o mundo a partir da literatura. Eu não acredito na literatura como um evento separado da realidade, né? Por mais que a realidade sirva de suporte, muitas vezes afastada do real, ou a pretexto do real, acredito que não é possível fazer literatura sem um pé no real, né? E sem dialogar com esse mundo que nos rodeia. Não sei se os desajustes são resultados do mundo que nos rodeia ou se são condição sine qua non do mundo, né? O desajustamento é o contraponto ao ajustamento compulsório da sociedade. Nós temos vários exemplos na literatura e na nossa vida cotidiana que comprovam esse fato. Para a próxima aula, nós vamos falar do Rilke, né, o Rainer Maria Rilke, que é talvez o autor mais conhecido desse curso, desse módulo do curso. A pasta já está pronta, amanhã eu vou liberá-la, não liberei antes para não causar confusão nas leituras. E nós vamos, como fizemos hoje, fazer referências a outros textos do Rilke, mas principalmente nós vamos nos ocupar principalmente das elegias de Duino. Eu coloquei lá uma tradução da Dora Ferreira da Silva, com o mesmo problema do texto do Náufrago que eu encontrei. Uma edição que estava em EPUB, formato EPUB, eu transformei em PDF, e aí a formatação está um pouco desajustada, mas é possível ler. Quem quiser pode encontrar outros meios, e há vários textos de crítica e que podem ser analisados por vocês também.